Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está me ouvindo pelo podcast ou por alguma plataforma de podcast, deixa aqui o seu comentário. E se você está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Deixa aqui o comentário de como Deus falou com você nesse dia. E se você gostar dessa oração, compartilhe com alguém. Vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Chegamos ao capítulo 4 do livro de Levítico e a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve se fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e que está no meio das entranhas, e dos rins, e a gordura que está sobre ele junto aos lombos, e a membrana, de como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometer for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e o novilho será morto. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, e molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois, porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar, que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à base, que está à porta da tenda do encontro. Tirará o novilho toda a gordura e queimará sobre o altar, e fará com esse novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizesse, e se tornar culpado, ou se o seu pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Diante do Senhor, é oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue na oferta do pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, como o caso do sacrifício pacífico. Queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, se torna culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará a sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no holocausto, no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue será derramado na base do altar,
tirará a gordura, como se tirou a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar como oferta agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta, matará o animal pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos ao holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue e colocará nos chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por esta pessoa, fará a expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Amém. Deus, ministra aos nossos corações, fale, Senhor, aos nossos corações, nos ensina, Pai, aquilo que precisamos aprender no dia de hoje. Que todo o pecado do nosso meio seja dissolvido através desse devocional, Pai. Que aprendemos o verdadeiro significado do arrependimento hoje. Amém. Queridos, aqui nós falamos sobre o sacrifício pelo pecado. E eu sei que às vezes é difícil entender que um animal é morto por um pecado que alguém cometeu, não é mesmo? Mas a gente está falando de uma época que isso era comum, isso era o correto a se fazer, né? Então, tente entender com os olhos de quem vivia naquela época. E tudo isso aqui tem um sinal para nós, tem uma lição para nós, creia que sim. Todas as vezes que mostra que ou o sumo sacerdote, né, alguém cometeu um pecado contra os mandamentos, ou se foi a congregação, ou se for o chefe, ou se for uma pessoa do povo, todos eles teriam que fazer um simbolismo, né, de levar o animal até o local do holocausto. O sacerdote pegaria um pouco daquele sangue, colocaria sobre o chifre do altar. Todo aquele ritual era comum, só que depois que aquele ritual acontecesse, eles seriam perdoados. Mas hoje o meu convite é para a gente refletir durante esse ritual. A pessoa envergonhada que tinha pecado e estava indo ali confessar o seu pecado, dando um passo para a reconciliação com Deus. O quão desafiador é você reconhecer que você está errando e buscar a Deus, reconhecendo as suas falhas, tendo um arrependimento sincero ao seu coração, fazendo as pazes com a sua consciência, escolhendo a vontade dele e não a sua. O arrependimento é você realmente parar de fazer aquilo que você sempre fez, né? Porque imagina, você peca hoje, cai, se arrepende, pede perdão. Aí amanhã você comete o mesmo erro e se arrepende, pede perdão. O arrependimento é para você não repetir mais aquilo. O arrependimento é a decisão de você ir na direção contrária. Você sempre estava indo por aqui, agora você vai vir por aqui. Eu não vou mais repetir aquilo que eu sempre fazia. É você dar uma volta completa para o outro lado. E o pecado, ele é um desvio da nossa rota. Ele é o desvio da rota original. A gente não foi criado para ir naquele caminho e está indo. Então, o pecado pode te levar a caminhos que não foi Deus que escolheu para você e ele não criou você para ir por ali. Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, o pecado ser um desvio da nossa rota original. O segundo é o pecado ser consciente, o pecado ser uma desobediência. Você sabe exatamente o que você está fazendo e vai lá e faz. É você ter a consciência que você está entristecendo o coração de Deus. E o terceiro é você realmente praticar uma ofensa contra Deus. É você saber os mandamentos e mesmo assim optar por fazer ao contrário, né? Isso não ferir o teu coração. Então, na hora que você perceber que você está indo numa dessas três rotas, ou desviando a rota, ou desobedecendo, ou fazendo uma ofensa contra Deus, é você parar, refletir, permitir que Deus te leve ao arrependimento e voltar para um caminho de obediência. Porque Deus, ele sempre está disponível para te fazer voltar aos caminhos dele.
Ele, como ele disse aqui, ele sempre quer perdoar. Não importa aqui quem foi, se foi a congregação, se foi o chefe, se foi qualquer pessoa, todas elas faziam o simbolismo, o ritual e os pecados eram perdoados. A confissão do pecado nos leva à reconciliação. O reconhecimento das nossas falhas nos leva a um arrependimento sincero. Então hoje, Deus está te convidando, faça as pazes com a sua consciência. Escolha a vontade dele para a sua vida e não a sua. Evite pensamentos e ações impuras. E que você possa entender que apesar dos seus erros, apesar da sua queda, do seu pecado, a graça dele sempre está disponível para te perdoar. Deus perdoa todos aqueles que pela fé aceitaram que o Cristo veio para perdoar os seus pecados, para carregar, para sofrer por nós, para ser o sacrifício vivo. Então, que você não deixe que o pecado te deixe incapaz de sentir a presença de Deus. Que hoje o Espírito Santo possa trazer à sua memória as suas ações, os seus pensamentos que estão te levando para um caminho que Deus não quer para você. Eu não sei você, mas esse caminho é dolorido. É você chegar no seu secreto e falar: Deus, eu tenho visto no meu caráter ego, vaidade, ciúmes. Eu não sei qual é o erro que você tem cometido, qual é o pecado que tem te rondado, mas que no seu secreto você possa refletir e rasgar o seu coração para Deus. E falar: Deus, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ter o caráter de Jesus. Eu estou me empenhando para isso. Eu estou vindo aqui, estudando a palavra, mesmo que seja difícil de entender. Eu estou vendo o seu caráter aqui, Deus. Eu estou vendo o Senhor desejando os teus filhos vindo em arrependimento e confessando e se arrependendo, reconhecendo as falhas. E eu estou vendo o Senhor indo lá perdoar. Então eu também vou perdoar quem me feriu. Eu também vou recomeçar, eu também vou me arrepender, eu também vou buscar esse destino, essa rota que o Senhor quer para mim. Que hoje seja um marco na sua história para você fazer as pazes com a sua consciência e você se reconciliar com seu Pai. Ele está aí, ele está sentado do teu lado, ele está te esperando, ele quer derramar o amor dele em você. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor é grandioso em nos ensinar. Sua misericórdia nunca falha. Pai, obrigada por nos mostrar que, apesar dos nossos erros, a sua graça sempre está disponível. Pai, nos leva a um caminho de arrependimento, nos livra do pecado. Nós não queremos mais errar o alvo. Eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, que o Senhor possa sentar ao lado dessa pessoa agora, ela possa sentir a sua presença, que o Senhor a acompanhe no caminho de arrependimento, de não repetir mais os erros, que ela possa confessar e se reconciliar, reconhecer as falhas e se arrepender sinceramente. Que hoje, Pai, essa pessoa possa escolher a tua vontade e não mais a dela. Deus, cobre essa pessoa de amor, que ela se encha tanto da tua presença, que ela se esvazie de todo o resto. Papai, eu peço para que o Senhor nos ajude nesse caminho de arrependimento, confissão e abandono do pecado. Em nome de Jesus, eu declaro que o pecado está sendo abandonado hoje e que nós seremos cada dia mais parecidos com Jesus. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.